A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o protocolo Modbus, tá, pessoal? Queria dar mais uma vez boa tarde aí, pessoal. Eu, Matheus, boa tarde. Então, acho que já dei boa tarde para todo mundo. E aqueles que forem chegando, então, vão acompanhando. Tudo bem com os senhores e com a senhora? Só temos a Letícia aí. Joia? Tudo certo, nada resolvido. Chegando no final do ano. Bastante trabalho, hein? Só que não chegando no final do semestre, né? Isso é um pouco confuso, né? Todos estamos pelas férias, né? Logo, logo aí chegam as férias e depois a gente continua, né? Depois a gente continua, então a gente parou. Já começaram a pesquisar sobre os protocolos, pessoal? O objetivo é essa semana aí começar. Começar e terminar, né? É, tá na pauta aí. Beleza. Sábado a gente começa, professor. Sábado, segunda-feira de manhã, mais ou menos, alguns assim, né? A gente sabe como é que é. Mas, pessoal, hoje eu vou fazer como se fosse uma apresentação meio simulada, não simulada, né? Não é exatamente nesses moldes que eu vou apresentar que vocês devem apresentar, tá? Mas vocês podem ter como base um pouquinho, né, do que eu vou apresentar. Mas cada protocolo que vocês vão pegar aí, ele é muito específico. Ele vai ter uma característica muito diferente do Modbus, que eles, na maioria, aí, pelo que vocês escolheram, são protocolos comerciais, assim, né? Eles estão vinculados a fabricantes, então, em alguns casos, até eles vão ter equipamentos específicos, né? Então, a apresentação de vocês, às vezes, vai trazer até um referencial teórico muito mais baseado em manuais, né? Do que de fato artigos ou livros, ou etc. Né? Não estranhem isso, tá? Vocês vão encontrar muito material prático sobre os protocolos, tá? Porque eles são comercializados basicamente, né? E aí o que se comercializa são os equipamentos que utilizam esses protocolos e cursos de capacitação envolvendo conhecimento em cima desses protocolos, tá? Então, muito do que vocês vão encontrar vai estar em cima disso. Não, não se enquadraria isso que eu falei, por exemplo, para um MQTT, né? Lora tem, na verdade, bastante equipamento e curso, assim, né? Mas com certeza, né, os protocolos ali, Internet IP, o Profibus, Profinet, e mais que vocês pegaram ali, Ethercat, talvez. Então, depois tem que dar uma conferida lá nos grupos. E deixa eu ver aqui nosso grupo, nosso WhatsApp, a gente fechou 7 grupos ali. Tá todo mundo contemplado nesses grupos, pessoal. Lembra que o pessoal aí, tinha até o Leonel que tá aqui, mais um colega tinha falado talvez de fazer o CAN. Queria saber se ficou isso mesmo. E além deles, se tem mais alguém aí que tá sem equipe e sem tema. O rapaz que falou de Redicam não está aqui ainda, né? Mas mandei mensagem para ele, não respondeu. Eu faço o Redicam, né? Pela experiência que eu tenho. Né? Eu tenho bastante defeitos de Redicam para mostrar na apresentação. Não, então beleza, se ele quiser fazer contigo, daí eu não lembro quem era realmente. Acho que era Marcos. Eu acho que era Marcos, então acho que deve ser Marcos, que eu também tenho essa impressão. É que a gente acaba não gravando todos os nomes, porque a gente não tem aquele contato de sala de aula, né? Então, não sei se os outros colegas aí conhecem ele. Ele que falou do barco solar, pessoal. Vocês lembram? Acho que ele é de outra fase, professor. Ah. E tem o contato dele também para WhatsApp, não, para botar no grupo lá. Talvez eu tenha. Eu vou ver aqui e passo. É do Marcos, né? Eu acho que é Marcos, né? Teria que dar uma olhada na gravação da aula, mas eu acho que é Marcos. Tá? E tirando então Leonel e Marcos que estão definindo aí essa dupla aí, o tema, tá todo mundo contemplado, certo? Todo mundo que tá aqui. Ok. Então tá, gente, vou seguir por aqui.
E antes de mais nada, uma outra coisa sobre o protocolo Modbus, tá, pessoal? Ele é antigo, só que ele ainda é muito presente, tá? Isso vai aparecer durante a apresentação, né? Mas a minha ideia aqui é mostrar para vocês o que é o protocolo, como ele é por dentro, digamos assim, a estrutura dele, e apresentar exemplos. A gente vai usar ele aqui na disciplina, e a gente também quer ver como é que ele funcionaria ali na parte do supervisório que vocês vão utilizar, tanto aqui quanto no... Oi, Letícia, já te respondo, peraí. Então, vão utilizar aqui na aula e talvez vão utilizar ele no PI, dependendo, né? O Modbus, então, ele é um protocolo que vocês vão encontrar em basicamente qualquer equipamento de qualquer fabricante, tá? E ele é extremamente simples, mas bastante útil, tá? Para o dia a dia de integração aí de máquinas, tá? Letícia, eu não toquei no assunto do trabalho ainda porque eu ainda não corrigi, tá? Eu vou corrigir agora à tarde, no final do... Quando a gente vai terminar a aula aqui, ela não vai até as 5h30. E aí depois eu vou corrigir, vou colocar as notas lá, tá? Mas então é isso. Eu tô falando isso antes para realmente vocês focarem atenção nesse protocolo, que ele é muito importante, tá, pessoal? Não sei se na verdade... não, ele pegou do início. Então vamos... Isso aqui é aquela... Essa aula, se não me engano, já tá lá no SIGA inteiro, né? Então foi a aula que a gente teve na aula passada, né? A gente começou já falando aqui. E a gente parou aqui na parte do Modbus, né? Então, o Modbus é o que eu chamo de protocolo Coringa. Ele vai entrar em qualquer sistema. A gente até teve aqui alguns exemplos, né? Do Modbus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que não. Eu acho que nenhum. Aqui tem um. Ó. Então, é um exemplo da internet e aqui a gente tem o Modbus, né? E aí vocês vejam o seguinte, né? Aqui está escrito Modbus RTU, tá? E a gente vai focar no que a gente hoje chama de Modbus TCP. Mas só para a gente vai falar sobre os dois, tá? Então, o Modbus, independente se ele é o RTU, tem o ASCII2, né? E tem o TCP. O RTU e o ASCII, né, são padrões antigos. A gente vai ver que eles vão falar sobre a 485. E o TCP, ele vai, assim como já falei dos outros protocolos que foram evoluindo, ele evoluiu para a pilha do TCP, tá? Então ele tem padrão aberto, a gente vai ver, olha, eu vou abrir aqui rapidinho, ó, tem aqui a página, a pasta aqui da aula, e aqui eu tenho uma, né, simplesmente aqui a especificação do Modbus, né? Então, se eu quiser desenvolver qualquer aplicação ou equipamento Modbus, né, aqui, ó, tem toda a especificação de como é que funciona as trocas de mensagens desse protocolo. E eu não precisei pagar por nada para acessar esse documento. Tá? E ele é um documento, então, aqui pelo visto, tem que ver se... Acho que esse domínio aqui, por que tem o 38 aqui? Não sei. Talvez tenha dado problema, né? Mas ele não, mas enfim, o que eu quero dizer é que o Modbus, ele talvez porque seja muito antigo, deve ter mudado o domínio. Ele é um padrão aberto, então, né? Vocês vão encontrar esse tipo de documento aqui, né? Especificação Modbus fácil na internet aí e de forma gratuita, tá?
Então, continuando, né, vocês vão ver que ele é simples, tá? Ele por ser simples, ele é tão utilizado, né? Então, fácil entendimento e alta aplicabilidade. E aí a gente tem aqui, né, as duas principais versões, a RTU e TCP/IP. Como falei, tem a outra, que é a ASCII, mas mesmo que também é antiga, né? Mas dentro dessas antigas, a RTU sempre foi a mais utilizada, tá? Isso aí seria o padrão dos bytes, né? Como a codificação é feita, tá? E aí o RTU, que é o mais antigo, e a gente pode encontrar lá no IFSC vários equipamentos ainda que fala Modbus RTU, CLPs ou outros equipamentos como inversores de frequência, servo drivers, que utilizam então esse padrão e para você conversar com um Modbus RTU, ou seja, esse equipamento ele vai ter lá na especificação, né, Modbus RTU, vocês vão ver que ele ou vai ter uma interface física, né, as conexões dele, 485 ou RS232, tá? E aí o endereçamento, né, desse dispositivo vai ser realmente dentro do próprio Modbus. A gente vai ver que a rede, a RS485 ou RS232, elas não implementam endereçamento, elas só especificam níveis de tensão, como é que funcionam os cabos, né, os fios, e organizam toda a troca de mensagem no nível de bit ali, né, nível de camada física. Agora, toda a parte de endereçamento, por exemplo, porque o 485, pessoal, é um barramento, tá? É o que era muito utilizado, ainda é muito utilizado na indústria, porque ele é um barramento. Você coloca 2 pares, ou um par só de fios, melhor são 2, né, balanceado. E você vai conectando, né, todos os instrumentos ali, os equipamentos, nesse barramento 485, e você tem que endereçá-los. Tudo que você manda, né, para esse barramento é visto por todos os equipamentos que estão nesse barramento, mas só aqueles que interessam que o endereçamento corresponde realmente vão responder, tá? E aí quem faz isso é o protocolo Modbus, tá? E aí o Modbus TCP evoluiu dessa questão aí, então, desse barramento, e o RS232 seria ponto a ponto, né? Normalmente para você configurar um equipamento, né? Vou programar um CLP antigamente, né? Você precisaria estar com o CLP do lado do teu computador, você conecta via RS232 que hoje os computadores não têm mais essa porta, é um DB9, se eu não me engano, tá? E conecta no CLP. Então, programou o CLP, depois você pode colocar ele no barramento 485, por exemplo. Tá? E já o Modbus TCP, ele vai utilizar então o modelo TCP/IP e seus protocolos, ou seja, para transporte vai usar o TCP ou o UDP, e para endereçamento vai usar o IP. Então, quando a gente trabalha em Modbus TCP, o endereço que a gente vai usar, né, para especificar um dispositivo e para dizer, olha, eu quero conversar com esse dispositivo, com aquele dispositivo, você vai usar o IP. Então fica muito fácil, você não precisa de uma infraestrutura nova. Você pega, tem um equipamento Modbus TCP, você vai conectar ali um cabo Ethernet nele, né, dentro da rede que a gente tem, e ele já está conectado, né? Se ele tiver com o DHCP ativado, ele já vai pegar o endereço. Se ele tiver endereço estático, a gente tem que dar o endereço para ele de acordo com aquilo que a gente estudou ali da máscara do subrede, né? Dentro daquela máscara, um IP que seja válido. E pronto, ele tá conectado. E aí toda a parte de checagem de erro das mensagens também fica por conta dessa pilha do TCP, né? O TCP, se a gente estiver usando como transporte, vai fazer toda aquela checagem, se a mensagem chegou, se não chegou, né? Tudo isso antigamente era feito pelo próprio Modbus, tá? Então, se a gente for ver, hoje em dia, o Modbus TCP, ele herdou apenas do Modbus RTU a estrutura da mensagem.
que é a coisa mais simples que tem no Modbus. Todo o restante, que era até uma coisa mais complexa no Modbus, que era, por exemplo, o CRC, né, que é a checagem bit a bit da mensagem, se ela se ela tinha sido corrompida ou não, né? E toda a parte de endereçamento não é mais necessário. Então vocês vão ver que o Modbus antigo só sobrou uma estrutura básica de funções e ordem das mensagens. Fora isso, ele ficou muito simples. Ele usa todo o roupilha TCP/IP para fazer todo o resto. Então, para deixar um pouquinho menos, digamos assim, abstrato para vocês, eu vou mostrar para vocês um negócio aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar esse desfoque do fundo para poder mostrar para vocês. Vou tirar aqui. Tá. Então, ó, pessoal, esse aqui é um equipamento novinho e lançamento. Ele é um gateway que a gente chama. Ele, como a gente viu até nos slides ali da aula anterior, ele é um equipamento que vai fazer a ponte entre dois protocolos, tá? E ele tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá parecendo aquela blogueira de maquiagem, né? Tentando achar o foco do negócio. Acho que vocês não vão conseguir ver, não. Deixa eu ver aqui. Não vai dar pra ver, não. Mas aqui tá escrito RS485, tá? Num dos pinos dele, tá? E ele usa, então, aqui tem o D0, D1 e o C, né? O comum para a gente aterrar o sinal. Eu estou usando aqui, então, um cabo com malha, né? Ele tem uma malha para fazer o isolamento aqui da comunicação contra interferências, né? E aqui do outro lado tem um outro equipamentinho aqui da Novus, que ele é simplesmente um conversor 485 para USB. Então, o que eu faço aqui, né? Esse cara ele vai converter o 485 para MQTT. Então, ele vai converter o Modbus RTU, que roda via 485, para MQTT para mandar esse sinal para a nuvem e também para coletar sinais da nuvem e mandar para a 485. Ou seja, é um equipamento feito, entre outras coisas, tá? Ele faz outras coisas. Mas uma dessas coisas que ele faz é atualizar uma linha antiga, por exemplo. E eu posso ter um equipamento lá funcionando, ou até uma linha de montagem ali pequena, né? Que esteja funcionando, trocando mensagens Modbus 485 ali, Modbus RTU sobre a rede 485. E aí eu consigo colocar esse cara junto, né? Aqui ele está conectado diretamente no meu conversor, mas isso aqui pode ser um barramento, né? Pode ter outros equipamentos conectados aqui, além desses dois, né? E ele então faz essa troca de mensagens aqui e joga isso para a nuvem. Se alguém tiver interesse sobre isso aqui, a gente pode ter depois uma demonstração, tá, pessoal? Talvez não agora, sim, que eu não estaria pronto para fazer essa demonstração, mas em algum outro momento a gente pode fazer até uma prática lá no próprio IFSC em fevereiro, tá? Quem tiver interesse. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez, não sei também, eu não sei se está certo ou não. Eu sei que ali eu sei que lá onde é que eu trabalho eles já fizeram alguns projetos MQTT, no caso. Só que no caso, eu não sei se é isso que acontece ou não. Lá o Gateway era a própria aplicação que eles fizeram em Java lá. Eu não sei se é isso ou não. Eu não sei se esse Gateway ele faz a mesma função de se inscrever em um tópico e ele se inscreve e ele escreve um tópico. É isso que esse Gateway faz? Ele já tem uma... Deixa eu lembrar agora. Dele, não? Deixa eu tentar lembrar o nome da aplicação que eu configuro esse cara aqui. Caramba, é um nome diferente. Deixa eu saber. Ele simplesmente. Ele aqui ele é bem simples, tá? Ele traduz o que tá vindo na 485, que seria um string, né? Uma palavra assim. Tá. E joga isso pro MQTT, pro tópico que nem você falou. No caso, tá? Tem um sistema que faz a... Ele não interpreta as mensagens. Sim, sim. Ele não faz uma interpretação daquilo que tá vindo e tá indo. Ele simplesmente
pega como se fosse de um canal e joga em outro. Então, ele pega lá do tópico MQTT e joga na 485 e a mesma coisa o contrário. Agora, ele sabe quando fazer isso de acordo com o tópico que você envia as coisas. No caso, ele é mais um conversor, então, deixa eu ver, físico para digital, no caso, ou analógico para digital, pelo... Só que ele na verdade ele tem como se fosse se a gente fosse ver o programa que roda ali atrás, é um programa bem simples. Ele pega, ele abre um canal de comunicação 485 e abre um canal de comunicação MQTT, né, pela rede daí da internet que ele está conectado. Certo. E ele simplesmente tem um script lá dentro que vai pegar todos os pacotes que vem do 485 jogar para o MQTT e vice-versa, né? Certo. Mais ou menos isso. Só que ele também tem tópicos de configuração. Estou tentando ver se eu acho aqui o cara. Talvez na pasta. Tem uma pasta nova. Será? NX. Aqui. Achei. Mas ele é muito funcional, assim, né? Ele tem uma funcionalidade muito legal, né? Então, para configurar aquele equipamento é isso aqui, né? Agora, eu teria aqui. Ó. Esse. Não. Eu nem lembro como é que faz direitinho. Mas aqui. Quando eu abro aqui, eu conecto com ele. Ele tá desligado também, né? Não vai ser encontrado. Mas eu consigo dizer, tá, Matheus, qual tópico que ele recebe comandos, qual tópico que ele envia comandos. Nesse sentido, tá? É bem interessante. Tá certo. Aí não tô com a documentação dele aqui nem nada. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o Modbus mesmo, TCP, né? Dentro da minha máquina rodando. Para a gente ver o protocolo, independente de ser 485, né, o RTU ou o TCP, ele tem a estrutura de dados muito parecida, então a gente vai conseguir ver isso independente. Tá? Bom, aqui a gente tem todos os Modbus, digamos assim, né, colocados, né? E a gente tem a parte aqui da aplicação, a Modbus Application Layer. Então, o Modbus original, digamos assim, né, o antigo, ele implementa nele essa parte aqui da aplicação e se comunica direto lá com a parte física, né? Ou seja, ele tratava tudo aqui em cima, né, na parte de aplicação, toda a parte de endereçamento, de checagem de erro, etc. E aí, essa mensagem simplesmente era jogada lá na saída, né? Ou no RS-232 ou no 485 e enviada na rede. Então, era simplesmente uma sequência de bytes aqui, né? E de bits, digamos, né? Para ser mais exato. Era mandada para a porta de saída ou entrada aqui e enviada via rede. E hoje, né, com o Modbus TCP, a gente tem, claro, a parte aqui do Modbus mais simples hoje, sendo enviada para essa pilha aqui TCP/IP. Então a gente vai usar o TCP para transporte, o IP para endereçamento, e o Ethernet ou o Wi-Fi aqui para realmente levar esses dados, né, fisicamente, né, ou via ondas, ou via pulsos aqui elétricos, né? E aí, o que está sendo enviado, tá, pessoal? Agora aqui, ó, a gente entra no zoom, a gente vai entrar num zoom, digamos assim, nessa parte verde aqui. A gente vai olhar na parte de aplicação do protocolo, como é que ele é implementado, tá? Primeira coisa é que ele é estruturado no paradigma de mestre e escravo, tá, o Modbus. Então, a gente tem o papel do mestre e dos escravos, né? Um mestre, vários escravos, sendo que o escravo, o que ele é, né? Ele é um agente passivo na comunicação. Ele não toma nenhuma atitude por conta própria. Ele não vai pedir nada para o mestre, ele não vai ter alguma atitude
automática, né? Ele só vai obedecer aquilo que o mestre mandou, tá? Então, como escravo, a gente pode entender, por exemplo, um inversor de frequência, tá? Então, pegar um inversor de frequência, ele pode ser um escravo dentro de uma rede onde o mestre é o CLP. Então, temos o CLP como mestre, o inversor de frequência como escravo, e podemos ter outros equipamentos, um sensor então de pressão, de vazão, né? Também como escravos, né? E esse CLP que é mestre, ele vai, por exemplo, enviar um comando para configurar a rampa de subida, por exemplo, de aceleração desse meu inversor de frequência e mandar também comandos, por exemplo, de velocidade que ele quer alcançar com o motor. Né? E aí esse inversor de frequência vai obedecer, então vai ajustar a curva de ai, meu Deus. De ligação, eu esqueci o termo agora. Mas não sei se vocês viram, né, se lembram na parte de inversor de frequência, ele não vai dar totalmente a potência do motor na arrancada, né? Tem uma rampa que suaviza, né, o arranque aí desse motor exatamente para não danificar os equipamentos que eles estão conectados, nem gerar picos de corrente no consumo, né? E aí a gente pode alterar isso via, né, Modbus. Então, eu quero mudar os parâmetros. E aí agora eu quero alcançar... Soft Starter faz só isso, né, Leonardo? O inversor de frequência ele faz isso também, né? Faz essa função do Soft Starter, que é uma partida suavizada, né? E eu posso também estar pedindo aí como é que o meu CLP pode ficar sabendo a velocidade que está para monitorar, por exemplo, jogar isso lá num supervisório, né? Eu quero, por exemplo, o dado de rotação do motor lá na sala do cara que está gerenciando, fazendo a manutenção ou realmente fazendo toda a supervisão da planta. Eu quero que todas as velocidades de todos os motores cheguem lá nessa sala, por exemplo, uma tela. Não vai vir do equipamento direto para essa tela. Normalmente a gente vai ter um CLP no meio do caminho, tá? Às vezes pode ser direto, mas na maioria das vezes vai ter um CLP no meio do caminho. E esse CLP então vai ler desse equipamento para depois enviar para o supervisório. Tá? E esse equipamento, o inversor de frequência, não vai enviar por conta própria para o CLP. Isso que eu quero que vocês entendam. O escravo não envia por conta própria. O escravo apenas responde uma solicitação. Então, quem tem que ter a função de periodicamente fazer requisições para o escravo, né? Tanto se ele for um sensor, né? É o mestre. O sensor não vai enviar mensagens sozinhos para o escravo. Diferentemente de alguns outros protocolos, né? Que você não vê que eles têm essa questão de o sensor ele é ativo, né? Ele envia dados até de forma otimizada, né? Porque o mestre fica pedindo o tempo todo as mensagens para o escravo, gente. Em uma rede que tem só 2 caras, ok, mas uma rede um monte de dispositivo é ruim porque muitas vezes essa leitura vai ser igual. Né? Imagina sensor de temperatura. Demora às vezes para a temperatura mudar. Então, assim, o cara vai ler várias vezes a mesma temperatura. Né? Seria mais interessante que o sensor, quando mudasse a temperatura, por exemplo, ele mandasse uma mensagem para o mestre: olha, a temperatura mudou. Né? Mas não é assim que o Modbus funciona. O Modbus é estilo mestre-escravo e tem que ficar fazendo requisição o tempo todo. E aí, como é que são essas requisições, gente? Tá? Tem esse formato aqui, né, onde a gente pode separar entre Protocol Data Unit, que é a parte específica que a gente vai ver que essa aqui é comum, ela muda o nome, mas ela é comum entre o Modbus RTU e o TCP. E o Application Data Unit, então, que como o Modbus RTU, a parte de aplicação cuida de tudo, o Application Data Unit é tudo isso aqui,
né, incluindo então o PDU, mas também incluindo a parte de endereçamento e checagem de erro. Tá? Então, se eu quero mandar uma mensagem para o investidor de frequência A, eu tenho que dizer isso aqui nessa parte aqui de endereçamento, né? Ou se é para o B ou se é para o C. E toda vez que esses dados chegam em cada um dos agentes aí, seja o mestre ou o escravo, é feita uma checagem de erro também pelo próprio protocolo. Tá? E aí, como é que funciona essa troca de mensagens, tá? Então, como é que isso aqui é enviado e recebido? Então, o mestre ele vai enviar a primeira requisição para o escravo com o código de uma função e o dado de requisição, tá? Além do endereçamento e a checagem de erro. Então, aqui a gente está focando só no Protocol Data Unit, tá? PDU. O escravo vai realizar a ação que foi requisitada e vai responder para o mestre com o mesmo código de função que recebeu e o dado de resposta, né? Então, se o escravo era um sensor e eu pedi, então, aqui com o código de função para ler o valor desse sensor, né? Então, eu digo o que eu quero ler e aonde que eu quero ler, esse escravo vai receber, então, tá, você quer ler isso aqui, beleza, então eu vou te responder. Então, no inversor de frequência, vamos nos manter nesse exemplo, nós temos vários registradores. São vários espaços de memória lá dentro, né? Então, no Modbus, a gente vai chamar a memória de registrador, tá, gente? Um registrador Modbus, dado importante aí para vocês, tem 16 bits. Tá? Isso é muito importante que vocês gravem. Registrador Modbus, que é um espaço de memória dentro dos equipamentos Modbus, né? Eles têm 16 bits. Tá? Então, ele tem um inversor de frequência, tem vários registradores. Tem as configurações básicas dele, por exemplo, de fábrica, né, que são registradores que tu não pode escrever. Tem registradores de configuração. Então, eu quero alterar as faixas de proteção dele, né, as correntes de operação, de proteção, as rampas, né, os tempos de rampa, os níveis, né? Quero configurar as velocidades, por exemplo, se eu quero configurar um inversor para ele funcionar com entradas digitais, né? Combinacional, e aí eu quero mudar os níveis das velocidades, posso mudar nos registradores específicos. E também tem registradores que alteram o tempo todo, que são de corrente atual de consumo, de tensão, de velocidade, né? E então vocês vejam, são vários registradores, várias memórias aí, então tem dentro de um equipamento. Então eu tenho que dizer, mesmo a função vai ser, por exemplo, ler, né? E aí ler aonde, qual registrador que eu quero ler. E aí ele vai então responder e o mestre vai fazer, seja lá o que for, com esse dado, tá? Vocês já viram, por acaso, um manual de um equipamento desses que eu estou falando aí, para ver essa questão de registrador, gente? É importante que Nunca. vocês tenham ideia do que eu estou falando, tá? Eu vou abrir um aqui aleatoriamente. Aleatoriamente não, mentira, mas eu não tenho no meu computador, então eu vou pesquisar. Eu vou pegar um da VEG, tá? Manual inversor. Ó, o CFW500 é o da VEG. Tá? Então, vamos ver se a gente acha o manual. Aqui temos um PDF. Tá? Olha só. Vamos ver se esse cara aqui tem Modbus. Tem, ó, Modbus RTU. Tá? Dependendo se... vamos ver aqui... Ele vem de fábrica como Modbus RTU. Então aqui a gente já vê que isso aqui já é um parâmetro, né? Que eu vou lá na telinha do inversor e aí eu posso dizer que eu quero funcionar o meu protocolo na porta serial dele lá. Eu quero que seja esse tal de HMR, que eu não sei, esse eu não conheço, sinceramente. HMIR, né? Vou dar um zoom aqui, porque deve estar bem pequeno para você ver.
Ou eu quero o Modbus RTU, né? Então, ele já vem de fábrica Modbus RTU, tá? Então, isso é uma informação. Então, pega esse inversor aqui, ele já vai funcionar Modbus RTU, com a taxa de comunicação aqui de 19.200 bits, com bytes 8 bits, paridade 1, tá? Então, as configurações aqui da comunicação serial para ele comunicar pela porta serial que ele já tem. Aliás, vamos ver aqui, deve ter aqui o desenho físico desse cara aqui, só para a gente entender o que é essa porta serial também, né? Deixa eu ver. Não tem nada, não? É um conectorzinho que vai ter aqui, uns bornezinho, tá? Depois a gente acha. Bom, aí o que a gente vai ter mais pra frente? Vamos ver aqui. Ó, aqui tem esquemático. Ó, esse FW500 dispõe de vários protocolos para turnar, como Modbus, ó, o CanOpen e até DeviceNet, tá? Mas tem que ver se ele tem configuração, talvez na DeviceNet o CanOpen tenha portas específicas, né? Na serial, né, ele vai falar o Modbus, que nem a gente viu, né? E a serial tá aqui, ó, né? Certamente. Aqui é um módulo. Tá? Aí agora eu quero achar os registradores. Não tem mais nada aqui. Vamos ver registrador. Nada. Tem só os parâmetros. Então, esse cara aqui, esse manual aqui. Vamos ver se a gente acha um manual específico. Manual Modbus. Ó, tem um específico. Modbus RTU CFW500. Então, aqui certamente vai estar toda... É o mesmo inversor, tá vendo? Aqui vai ter toda a especificação assim, ó. Eu quero falar Modbus com esse cara. Tá? Aí, pelo visto, tem que colocar esse módulo específico aqui na base dele, que vai ter os contatos para o Modbus, tá? RS485. E aí, a gente começa... Vamos ver aqui, ó. Parâmetros. E aqui a gente começa a ter os registradores, tá? Só quero ver se aqui tá parâmetro 0681. Isso aqui, gente, tá para vocês é importante porque na vida aí do engenheiro vai aparecer o equipamento e vocês vão ter que saber falar com ele, tá? E aí é assim que vocês vão descobrir. Vocês vão pegar um manual e vão ter que ir catando essas informações. Só que você tem que saber procurar informação, né? Então, uma coisa que vocês têm que procurar eu quero trabalhar com uma variável, eu quero ler, por exemplo, a velocidade, né? Ó. Aqui, a velocidade do motor tem 13 bits, tá? E aí, essas faixas, então esses valores vão vir de menos 32.768 a 32.767, tá? Agora, a questão é, tá, eu tenho um Modbus, para eu ler essa velocidade, onde é que eu tenho que ler? Será que é no registrador 0681? Essa é a minha dúvida, porque aqui a gente tem parâmetro 0681. Não sei se é o registrador de fato. Vou procurar pela palavra-chave registrador. Ó. No CFW 500, os parâmetros foram definidos como sendo registradores do tipo holding. Para acessar esses dados, foram disponibilizados os seguintes serviços. Então, aqui são as funções do Modbus que a gente vai ver logo, tá?
E a gente certamente vai usar muito essa aqui, né? Read Holding Register, então registrador do tipo Holding Registers. Então essa aqui é a função 3 do Modbus. E pelo que eu entendi, então aqui pelo que ele está dizendo, o nome dos parâmetros é o próprio registrador. Vamos ver aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Mapa de memória. Então tem que saber, ó, onde é que eu vou ler, como é que eu vou ler esses registradores. Então todas as listas de parâmetros do equipamento é disponibilizada como registradores de 16 bits do tipo holding. O endereçamento dos dados é feito com offset igual a 0, o que significa que o número do parâmetro equivale ao número do registrador. A tabela a seguir ilustra, tá, exatamente isso. Então, se o parâmetro é 0000, o endereço do holding register é 0000. E assim por diante. Normalmente a gente vai falar sobre endereçamento usando o hexadecimal. Então muitas vezes vai acontecer isso aqui, ó, o parâmetro é 100, a gente vai mandar o endereço 0064 hexadecimal, né, que significa 100 decimal. Para quem não captou, vamos deixar bem explícito aqui, ó. Hexadecimal 64, decimal é 100, tá? Simplesmente essa conversão. Tá? Então, gente, olha, ó, tá resolvida a questão. Vamos voltar lá pro... E, olha, ele explica isso lá no final do manual, vocês verem? Se o cara ficar tentando ler o manual do início aqui, não vai... Pode não entender o negócio. Mas eu já chutava que seria isso mesmo, né? Então, ó, aqui tem parâmetro. Parâmetro 1015, 115. Seleção da primeira e segunda rampa. Né? Tem várias coisas. A gente estava nessa daqui, ó. Velocidade. Então, se eu quero ler a velocidade, pessoal, eu tenho que ler o registrador 0681 em decimal, né? Ela for ser em hexadecimal, tem que mudar. E aí vai vir vai vir dois pedaços de dado, tá? E aqui ele explica como converter esse valor que vai vir em frequência, tá? Tem toda a dica aqui de como converter esse valor em frequência. Então a gente pode fazer hoje até um exercício parecido com isso aqui, tá? Para a gente ver na prática como é que seria ler uma velocidade, tá, de um inversor de frequência. Certo, pessoal? Já tinham tido contato com o manual, assim, tentar decifrar ele? Desse tipo de equipamento, não. Você não tem muito contato com inversor de frequência no curso ali, né? Não. Não, né? Muito servo acionamento, motor de passo, né? Isso. Mas dá no mesmo, tá? Se pegar os servomotores lá que o Jean passa para vocês, vai ter manuais parecidos, tá? Mas isso aqui isso aqui é muito comum na indústria. Esse tipo de comunicação aqui entre inversor de frequência e CLP é bem básico, tá? Com certeza se deparar com isso em algum momento para quem for trabalhar nessa área. Mas então vamos ver como é que seria esse códigozinho aqui específico para ler depois para ler uma velocidade lá, tá? Depois a gente vai ver isso aí. E aí aqui, ó, a gente vê a parte do Modbus, né? TCP, ele já é um pouquinho diferente. Já vê que agora mudando, né? Às vezes a gente muda a chave aqui de uma forma meio abrupta, né? Estava vendo ali um exemplo de registrador, tá? E agora a gente vai só dar uma olhada aqui como é que é a organização do Modbus TCP, mas depois a gente vai voltar a falar sobre registrador ali, tá, gente? Só para mostrar para vocês que aqui o Modbus TCP ele é parecido, mas é diferente do Modbus RTU. O paradigma é cliente-servidor. O nome muda, mas a questão é a mesma, mestre-escravo, né? Só que o servidor aqui, no caso, é como se fosse o escravo e o cliente é como se fosse o mestre. Então, temos um cliente que consome do servidor, tá? Mas a ideia é a mesma. O servidor não vai enviar nada para o cliente, né? O cliente que faz as requisições para o servidor. Essa nomenclatura ela existe porque quando a gente fala de arquitetura TCP/IP, a gente fala cliente-servidor, e não mestre-escravo. E aqui existe a questão da conexão, assim como existe no TCP. Então,
No Modbus TCP, a gente tem a requisição inicial, né? É a mesma coisa. Só que como a gente viu, né? Vocês fizeram trabalho ali de TCP, para tu fazer uma conexão TCP não é tão simples assim, não é só mandar uma mensagem e receber essa mensagem. No Modbus RTU é simplesmente isso. Mandou a mensagem, recebeu a mensagem, não tem controle de, né? De se essa mensagem chegou, se não chegou, não tem conexão, não tem nada. Só manda e volta. Agora, quando a gente fala de Modbus TCP, olha só. Na prática, a gente vai ter tudo isso aqui, tudo que vocês viram no trabalho ali, né? Quando vocês mandam conectar o TCP, ele vai ter aquele three-way handshake no início ali, né? Então, ele vai criar socket, né? O servidor também vai se conectar. Então, vai mandar o sincronismo, acknowledge sincronismo, acknowledge do acknowledge. Depois troca mensagens Modbus, fica mandando então e recebendo mensagens aqui entre o servidor e o escravo e o cliente. Aí o cliente diz assim, agora chega, fechou, manda a finalização, depois acknowledge da finalização e finalização e acknowledge da finalização. Tá? É assim que acontece no fundo quando a gente fala de Modbus TCP. Então, é bem mais complexo do que o Modbus RTU. Só que fica transparente para quem usa, tá? Para quem usa, tudo isso aqui é dali para baixo. A gente só vai se preocupar em configurar as mensagens do Modbus. E essas mensagens Modbus é o que a gente precisa, né, configurar para ler, por exemplo, parâmetros como aquele da velocidade do inversor. Vocês viram que lá naquele manual ele dizia quais as funções que ele suporta, né? Vamos abrir só de novo ele rapidinho. Ele dizia, esse equipamento suporta as funções 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 e 43. Então, ele é bem completo, tá? Porque na maioria não suporta tantas funções assim. E aqui ele até já diz quais são essas funções, que é exatamente o que a gente tem aqui. Tá? Que até ele chegou até lá na 43, que é uma função bem específica, que é para ler dados específicos do equipamento, né? E aqui eu organizei essas mesmas funções, tá, pessoal? Só que não na ordem numérica, mas na ordem que fazia mais sentido para vocês entenderem. Então, a gente tem leitura de entradas digitais e de saídas digitais, que são as funções 01 e 02. Tem a escrita em saída digital e a escrita em múltiplas saídas digitais, que é a 05 e a 15. Leitura de registradores de entrada, que ele chama, né? Mas no fundo é entrada analógica, a função 04. Leitura de registrador, que é essa memória de 16 bits, que é a função 03, uma das mais usadas no Modbus. Escrita no registrador é 06 e escrita em múltiplos registradores é a 16. Tá aqui tudo bem, gente? Seguindo, a gente tem um exemplo, trouxe aqui, mas a gente vai ver esse exemplo na prática também. Aqui é o exemplo teórico, né? Na prática a gente vai ver ali também como é que funciona. A gente tem então aqueles campos do PDU, né? Protocol Data Unit, que no caso do Modbus TCP, né, é a parte onde estão os blocos de função e dados da função. Então sempre vai ser assim, sempre bem simples, né? A divisão, as mensagens do Modbus, elas vão ter código de função acompanhado dos dados que esse código de função exige. Então, se eu quero uma função de escrita, eu vou pegar uma função de escrita, né? 06, por exemplo, que é de escrita em holding register. Então, ele já sabe, então quem lê, né, o servidor ou o escravo que lê essa mensagem Modbus, ele já vai ver se, bom, a função é 06. A função 06, ela vem acompanhada de dois dados importantes, que é o endereço do registrador que se quer escrever e o conteúdo que se quer escrever logo depois. E isso, gente, tem uma ordem bem certinha, tá? Aqui é um exemplo da função 01. Qual que é a função 01, pessoal? Leitura de status de saída digital, tá?
E aí ele vai então ter que ter, depois desse valor aqui, o endereço que ele quer ler, a partir de qual endereço, e quantos, né, quantos coils, né, quantas bobinas, né, saída digital é bobina. Então, quantas bobinas eu quero ler, tá? Vocês vão ver que na documentação do Modbus vai estar escrito read coils, tá? Vamos ver se acho que aqui deve estar read coils, que é bobinas. Ó. Read coils, ó. Read coils, tá? Que é a função 01. E coil é bobina, é saída digital, basicamente, tá? Então, função 01 vai vir acompanhada obrigatoriamente de 2 bytes dizendo o endereço dessa inicial que eu quero ler e quantos eu quero ler. E a resposta também vai vir padronizada, vai vir sempre com o 01 como resposta. Depois vai vir com 1 byte com um número, e esse número vai dizer quantos bytes estão vindo na sequência, tá? Então, ó, o N é a quantidade de saídas, né, dividido por 8. Então, se eu fiz uma requisição aqui para ler a partir do byte 0, né, do endereço 0, 3 saídas, né, 3 coils, então eu vou mandar aqui 0 e depois 3. A minha resposta vai ter que vir no mínimo 1 byte. Não tem como mandar meio byte, tá? Então vai vir 1 byte, só que só 3 bits desse byte que são interessantes, tá? O resto não é interessante. Mas aqui vai vir o N, vai vir igual a 1, porque no mínimo vão vir 8 bits. Se eu mandei ler 10 saídas, por exemplo, né? Então, eu mandei ler 10 saídas, essa quantidade aqui veio 10, vamos ver que aqui vai vir 2 nesse N, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Né? A gente vai parar agora um pouquinho para fazer uma prática de leitura mesmo, um exemplo desse. E a gente vai observar isso lá no Wireshark, tá, galera? Importante, tá? Essa prática que a gente está fazendo aqui agora, ela vai ser cobrada em algum momento de vocês, tá? No ano que vem, né? Na continuidade do semestre, a gente vai ter uma avaliação prática mesmo, né? De uma configuração simples, Modbus, muito parecida com o que eu vou fazer agora. Então, vamos ver que é simples, não tem nada demais, tá? Mas é importante que vocês peguem. Então, aqui eu tenho um simulador Modbus e eu vou abrir aqui pra gente. Então, tem várias formas de eu ler. Eu vou até fazer diferente, não vou, eu iria. Eu vou abrir o que vocês vão estar acostumados a trabalhar, que é o elipse. Vocês logo vão ter que se acostumar com o elipse. Então, eu vou começar aqui, tá? Só para vocês já irem pegando. Não que vocês tenham que aprender a fazer isso aqui agora, né? Vocês vão ter um momento que vocês vão aprender isso aqui. Tá? Eu só vou aproveitar o ambiente para vocês já irem se ambientando, né? Então aqui eu já vou adicionar um driver, que é o driver Modbus. Depois eu vou explicar tudo isso aqui com vocês com calma, tá, gente? Hoje, cada onde que vem aquilo, como é que a gente faz, como é que a gente configura, que nem eu vou fazer agora aqui. Eu vou usar ele no tipo TCP.
gente vai começar endereçamento por 0. Minhas operações estão aqui. Eu vou usar read coil, né, que a gente quer. Então, é a função 1 do Modbus, é a minha operação 6 aqui do driver. Tá? Eu vou ler no localhost. Transporte TCP/IP, poderia ser o DP. Vamos ver. Acho que essa aqui é a função. Ah, não, aqui, peraí. Deixa 0 e 0. No tag. Coil. Aqui pode ficar 0, 0. Eu vou iniciar aqui o meu servidor, então, como se fosse um CLP, tá, pessoal? Isso aqui simula um CLP. Eu tenho aqui 30 bobinas e 20 registradores, é o que ele simula, ele não simula entradas, ele só simula saídas e registradores. E aqui, então, eu comecei a ler. Ó. Então, eu estou lendo do meu CLP. Como é que eu sei que é desse CLP? Porque eu enderecei, né, quando eu configurei ali o driver, eu enderecei para a minha própria máquina, que é onde está rodando esse simulador. Se o CLP fosse externo, né, estivesse fora do meu computador, que seria um CLP de verdade, eu deveria endereçá-lo, o endereço ali deveria ser o endereço específico desse CLP. Né? E aí a gente vai estar vendo 0 ali, por enquanto, né? E aqui agora eu vou colocar 1. E ele ligou, né? Então, a gente tem aqui um atraso aqui de 1 segundo. Então eu vou tirar, por exemplo, para 100 milissegundos. A gente já vai ter uma atualização muito mais rápida, né? Eu poderia aqui mudar para 5 segundos, por exemplo. Né? 5 milissegundos. E aí eu tenho uma atualização bem mais lenta, né? Ó, ali deu coincidência, mas ó, demora, tá vendo? E a gente pode pegar e filtrar aqui, né? TCP.port. Qual que é a porta do Modbus TCP? Alguém captou ali na hora que eu estava mostrando? Viu alguma questão de porta? E aí, pessoal? Tem alguém aí? Não vi, não. É que é muito pequeno pra gente ver aqui. Tá muito pequeno? Aquela Vai deixar? 502 ali? Isso. Tá aqui, ó. Ah, tá. Tá, que agora tá fraquinho porque eu tô rodando, não consigo mudar enquanto roda, né? Ah, eu fechei. Ups. Não é nada, eu vou abrir de novo. Modbus. Ó, aqui eu poderia mudar, né? Então agora... Até se eu parar aqui, né, a gente pode ver que dá problema aqui, ó, né? Ó, fica vermelhinho, mas eu posso voltar. Daqui a pouco ele já vai tentar ler de novo e já vai dar certo. Deixa eu ver. Parar e começar de novo. Pronto. Tá. Só testar. Ó, ok. Aí o que eu quero ver é exatamente isso aqui. 502. A gente só vai ver. Vou colocar aqui para rodar novamente. A gente vai ver de 5 em 5 segundos isso acontecendo. 5 em 5 segundos, porque foi essa, né, ó, vejam só. Vou colocar aqui set time reference, ó, de 5 em 5 segundos. A gente está tendo essa troca aqui, tá? O que está sendo essa troca? Vamos olhar aqui, ó. Vejam que, agora, vocês querem que eu aumente aqui, pessoal? Será que eu consigo? Um pouquinho, se tiver como. Vamos colocar na lupa aqui. Vou ter que colocar intermediário entre 100 e 200, né? Estão vendo bem agora? Agora tá legal. Tá? Então essa daqui foi a primeira mensagem. Ela veio, aqui tá, claro, tá do meu computador para o meu próprio computador, né? Mas a gente consegue ver, né, que ela foi um pedido, né, Modbus TCP do tipo read coils. O Wireshark ele já é inteligente, ele já sabe o que é
o Modbus. Então ele sabe interpretar já o que vai vir aqui embaixo e mostrar isso pra gente. Ele já vê aqui, né, tudo e já interpreta pra gente. Se a gente olhar aqui, ó, vamos pegar a parte do Modbus TCP aqui, ó, tá? O que importa, lembra que se vocês prestaram atenção, lá tinha uma parte no início do Modbus lá do TCP que era uma parte específica fora do PDU, e tinha o PDU, que é isso aqui, tá? Então a gente tem os dois pedacinhos do Modbus TCP aqui, né? E o que a gente configura e a gente quer olhar e comparar com isso aqui, ó. Ixi, Maria. Aqui. Ó, eu quero mostrar para vocês exatamente isso aqui, ó. Esse 01. Aqui a gente leu a partir do endereço 0, um endereço. Eu quero mostrar que ele vai responder 01, que é da função, 1 byte e o valor que a gente pediu para ler. Tá? Então vamos ver, ó. O meu pedido está aqui, ó. Tá? Função 01, estão vendo? O primeiro byte. Depois, os dois próximos bytes é o endereço que eu quero ler. Qual saída que eu quero ler, né? Se aqui é ler saída, a partir de qual saída que eu quero ler? A partir da 0. E quantas que eu quero ler? Eu quero ler uma. Tá? Quero ler uma só. Aqui está em hexadecimal, mas até, né? Aqui a conversão é direta, né? Mesmo o número hexadecimal em decimal, né? Então, função 01, a partir do endereço 0, uma saída. E vamos ver a resposta, então, né? Aqui é só um controle e aqui é a resposta, tá? Aqui é a resposta. Ó. Pedido, resposta. E a resposta está aqui, ó, gente. Função 01 vai vir 1 byte e esse byte está com o valor de 00. Tá vendo que esses aqui nem contam para ele, ó, ele nem se importa com esses valores porque ele não quer ler mais do que 1. Né? Então, só esse aqui que importa para ele. E o valor é 1. Vamos mudar aqui só para a gente ver. Ó. Eu vou mudar para 0. Né? E a gente vai pegar uma mensagem bem atual aqui, então. E vamos pegar direto a resposta. Ó. A resposta, 0. Tá? O pedido aqui em cima. O pedido é o mesmo. 01, 00, 001. E a resposta é que muda. Né? No caso, 01, 01 vem 1 bit, só que zerado. Mudando a minha requisição, vamos mudar a nossa requisição aqui. Ó. Agora eu quero ler, em vez do primeiro endereço aqui, que eu digo a partir de qual endereço que eu quero ler, tá? Eu vou querer... Até é uma dúvida aqui nesse cara aqui. Deixa eu ver só testar uma coisa. Por assim. Vamos ver aqui o iShack. Se ele vai mudar alguma coisa. Query. Não. Ele não faz nada. Se eu não me engano, aqui eu não consigo ler mais do que 1. Que eu mando é aqui, ó. Aqui eu posso dizer eu quero ler a partir do 5º, né? A partir do 5º eu vou ler uma saída. Daí a gente pode fazer assim, colocar os 3 primeiros, quer dizer, colocar o 5º tá desligado. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? É o sexto lá, quando eu coloco 5 lá, é o sexto, na verdade, né? Vamos ver aqui agora. Ó. Agora tá aqui, ó. 01, a partir do 05, eu quero ler o 05, só 1, né? Eu acho que só tem que ver ali se eu tenho como ler mais do que 1
utilizando aquele driver ali do supervisório. Mas normalmente eu poderia ler mais do que um, né? Aqui eu só consigo mudar lá qual endereço que eu quero ler. Então, 05. Qual que está sendo a resposta? Vamos tentar achar aqui, query, response. Response. Veio aqui, valor true. Por quê? Porque eu cliquei aqui no true, né? No 6. É o único que está ligado. Se eu desligar ele, procurar aqui uma próxima resposta, vamos esperar só para ter certeza. Deu. Opa, agora está falso. 010100. Tá, pessoal? Então, exatamente aquilo que a gente tem aqui. Tá? Agora eu só quero tirar essa lupa aqui. Então vocês vejam, aqui tá sendo feita a troca de mensagens. Ela é bem simples, é só aquilo ali mesmo que a gente vê aqui. Então, e vai funcionar igual para os outros as outras funções, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem a função 3, que é a leitura de registrador, né? E a estrutura vai ser a mesma. Aqui eu não vou dar zoom de novo. Só quero ver uma coisa. Se aqui eu consigo ter tipo 1000. Não consigo. Mas digamos que eu queira ler um registrador aqui do motor, do inversor. Vamos ver um registrador que não seja acima de 100 aqui, né? Vou tentar achar um registrador mais baixo aqui, 300, 105. Todos os registradores aqui são altos. Isso que está em hexadecimal, hein? Quer dizer, não sei, não, eles estão aqui em decimal mesmo. Tá? Não tem aqui nenhum registrador baixo. Mas vamos mentir aqui, vamos dizer que cadê a velocidade? Agora eu perdi. Aqui, a velocidade do motor, né? Então, se eu quisesse ler isso aqui, eu teria que simplesmente mudar aqui, ó. Vou adicionar aqui uma leitura. Aqui que é a velocidade. Nesse aqui. Aí é o seguinte, eu leria aqui, que era a função 03, que é de leitura de holding register. Eu quero ler um int 16. Então eu vou usar o operador 3 aqui. O operador 3. E assim o endereço agora sim, lá seria o 644. 681. 681. Tá? Claro que eu não vou ter esse registrador 681 aqui no meu servidor, então se eu tentar ler que vai dar erro. Tá? Vai ter. Então a gente pode tentar olhar esse erro aqui, ó. Ele vai tentar, aliás, vamos diminuir essa. Mas assim, ó, ele vai estar tentando bem mais rápido, né, de segundo em segundo, né? E ele está dando uma resposta, né? Eu estou pedindo aqui o 681 e a resposta está sendo assim, ó. Né? Vamos até ver aqui a resposta 8302 aqui é uma exceção, né? Não existe esse endereço, né? Para ser lido. Se eu quiser ler, por exemplo, o endereço. Vamos só colocar o 81, então. 671 não existe, mas 81 existe. Tá? Aí ele vai começar a ler, ok. Né? E se eu quiser vir aqui mudar, né? Lembrando que aqui começa do 1. Então, se eu estou lendo lá 81, aqui é 82, né? Tá aqui.
555 ali, né? E aí se eu estivesse lendo do motor, do inversor de fato, o 555 representa o que em velocidade para mim, né? Daí eu poderia vir aqui na tela, tudo isso aqui a gente vai aprender, tá? A partir do retorno aí das aulas, né? A gente pode vir aqui, eu posso ter um display, e esse display a gente faz um link dele com o... Você vai pegar aqui um link, a gente vai fazer uma conexão analógica, que vai ter uma conversão aqui, é menos... Na verdade aqui acho que não dá para fazer direto, quem sabe funcione. Qual que era o valor que tinha lá menos 32.768, 30.768 até 30.767. E isso significa em hertz. Eu queria fazer essa conversão direta aqui. Tem que só multiplicar. Travando valores de velocidade. Vamos ver aqui. Valores de velocidade intermediários superiores podem ser obtidos utilizando essa escala, por exemplo, 60 Hz de frequência terminal, caso o valor lido seja 2048. Tem que fazer essa multiplicação por 2048, 60. Não, tem que pegar o valor que está vindo, né? Multiplicar por 60. Bem mal feito isso aqui. Tem que multiplicar o valor que está vindo por 60 e dividir por 8.192. Será que eu consigo fazer isso aqui? Teria que fazer um script, gente. Não é tão simples assim. Mas digamos que eu vou só mostrar para vocês aqui o valor, né? Aí, na prática, para ficar direitinho, teria que fazer uma conexão aqui com um script. E esse script para mostrar o valor aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês esse aqui. Então, aqui está o valor, né? Se eu mudar o valor aqui, então, ele vai alterando lá para gente, tá? Então, isso que a gente vai ver a partir do retorno das férias. Como, então, implementar de fato, configurar esse tal desse driver aqui. Tá? Como acessar valores de um simulador ou de um equipamento real, que não muda basicamente nada de rodar um simulador. Cada equipamento, claro, tem as suas especificidades, mas para quem quiser, por exemplo, fazer a prática presencial, a gente vai fazer lá no CLP da Siemens. E quem não puder fazer presencial, né, a gente vai poder fazer a partir da simulação com o CodeSys. E aí simula um CLP de fato, que é um pouquinho mais complicado que isso aqui, não é assim, mandar rodar, ligar e deu, né? Tem que ter umas configurações para serem feitas, mas nada demais. E aí a gente também, se for, dependendo do PI de vocês, dependendo, você vai usar um equipamento, um sistema embarcado, alguma coisa desse tipo, ou você vai usar o Tuido, né? Também a gente pode fazer a prática do Modbus com o Tuido, tá? E aí realmente já começar a integrar o sistema supervisório que vocês vão começar a desenvolver aqui com o sistema supervisório que vocês vão utilizar no próprio PI, tá bom? Agora,
como eu disse antes de começar essa prática, isso aqui que eu mostrei aqui, ou seja, esse simulador aqui e essa configuração básica aqui de Modbus e uma integração básica com uma tela aqui do supervisório, isso aqui a gente vai ter uma prática, uma avaliação individual, né, dentro da disciplina, tá? Que seria lá a parte do trabalho final lá. Vocês vão apresentar o trabalho final e eu vou avaliar também individualmente cada membro da equipe, se pelo menos sabe fazer esse básico aqui dentro do supervisório. E por hoje é isso, pessoal, né? A ideia era mostrar para vocês o Modbus na prática, mostrar para vocês, olha aqui, né? Poxa, como é que, já que esse Modbus vai ser aplicado, então se a gente pegar um equipamento, né? Existe mesmo equipamento Modbus, é balela do professor, né? Não, existe. Eles têm toda uma documentação específica, né? Então, por exemplo, olha só, esse aqui é um parâmetro só, né? Um registrador que dentro dele ele tem vários. Cada bit tem uma função, por exemplo, né? Isso é bem interessante, bem comum, tá? Então, um registrador só você muda várias configurações dentro do equipamento, né? Então, mostrar para vocês isso, mostrar como é na prática e fazer uma demonstração realmente em tempo real e preparar vocês para o que vem pela frente, né, no retorno das férias, que seria, né, daqui para frente, que eu mostrei ali da configuração da comunicação serial, não era serial, né, foi uma bus, TCP, com o supervisório, e também já dar uma palhinha para vocês como é que seria a apresentação para a semana que vem. Perfeito, pessoal? Tranquilo, então. Fechou. Vou comentar com o professor. Hoje foi sábado agora, domingo, na real. Meu primo passou por uma coisa curiosa ali na parte de infra lá que ele tava... A gente tá desenvolvendo todos os portais das empresas de Santa Catarina. Todas as empresas, não, desculpa, prefeituras. Tá aí no caso, de todas elas ali. Não teve um ataque, não? Teve um ataque aí essa semana, a FECAM até reportou o ataque. Cara, muita coisa aconteceu. Foi a semana mais triste ali do nosso trabalho ali. Nós sofremos ali. Cadê conseguiu invadir por um problema do PHP. Sim, ele até deixou. Ele até deixou lá escrito as aulas e tal. De É porque o que acontece? Ele fez um URL injection ali. Ele conseguiu injetar ele injetou algum código ali pelo URL, como se fosse um parâmetro de alguma coisa. Uhum. Só que é o seguinte, o PHP ele tem duas sintaxes. Uma delas é a sintaxe normal, com o cifrão ali, com o cifrão normal. Uhum. E a outra é o shortcode que o PHP reconhece. E esse shortcode aí tinha uma brecha que ele reconhecia lá. Porque o que acontece na real, que ele injetou... Mas ele conseguiu só então botar na página um negócio lá, ele não conseguiu roubar nada. Ele não roubou nada, mas ele poderia ter feito isso. Uhum. Ele não fez isso porque quando ele acessou o servidor, já na hora derrubaram ele. Porque se ele tivesse... É porque na real, assim, ele teoricamente ele não tem 18 anos, ele é menor de 18 anos ainda. Ele tava só brincando ali, ele já fez isso com outras prefeituras e tal. Isso viralizou porque o que acontece? Os 296 portais de prefeituras estão todos no mesmo servidor da FECAM. Uhum. E daí, ou seja, ele atacando um dos portais, ele muda em todos os outros. Daí tiveram que derrubar tudo e tal. Mas viram que ele acabou não fazendo nada e tal. Mas daí resolveram a brecha. Mas o que acontece ali? É porque a gente está desenvolvendo uma nova infra para esses portais e tal. Daí eles não vão mais estar em servidores, eles vão estar numa rede de Docker. Sim. Com containers Docker. E daí o que acontece? Ele estava configurando esse fim de semana a infra do Docker ali. E o Nginx, que eles usam o Nginx ali para fazer a parte de... Como se fosse o gateway ali do servidor web ali do front ali.
eles usam o Nginx, ele tem uma configuração dele de subnet. E o que acontece? Aquele negócio ali, ele só consegue liberar até 100 e poucos hosts ali pro Nginx. E aconteceu a mesma coisa, ele perguntou ainda hoje lá, o meu primo perguntou, alguém tá vendo redes aí, não sei o quê? Daí um outro guri comentou, eu tava vendo redes, não sei o que. Então, coisa básica da redes, passei o dia todo ali tentando resolver por uma coisa, fui descobrir que era por causa da máscara de subrede do Nginx ali, que não deixava ter mais do que 130 hosts ali. Daí teve que criar 4 subredes ali. É tipo, um negócio que a gente tava vendo semana passada, foi o que aconteceu, tipo, hoje, e foi uma coisa que deu dor de cabeça ali por um dia pra tentar resolver. É uma coisa que é curiosa, assim, foi bem... porque muitas vezes passa direto, passa batido pra esse ponto aí, né? Porque geralmente ele, é erro disso, daquilo, daí vai vendo, quando for ver, vai descendo a fundo, é uma coisa lá embaixo, né? Isso que é complicado. Interessante. Mas foi curioso porque a gente tava vendo, tipo, semana passada e aconteceu isso fim de semana, hoje, agora, daí ele comentou hoje lá. A gente, vixe, que loucura. Pior que é. Beleza. Isso aí, é legal trazer esses exemplos aí pra gente ver como em uma hora ou outra essas coisas aparecem, né? Sempre vai aparecer em algum momento. Ainda mais se estiver trabalhando com desenvolvimento, infraestrutura e coisa, vai ter. Aí, todo esse estudo que a gente fez sobre o TCP e o UDP até agora, né? Não foi em vão, foi exatamente para vocês terem base, né? Para poder configurar um protocolo como o Modbus TCP, né? Então, saber endereçar ele, né? Saber avaliar lá se o que está acontecendo, o que vocês querem que esteja acontecendo pelo Wireshark, porque às vezes a gente pega, configura alguma coisa errada ali no supervisório, por exemplo, e não entende o que está acontecendo, né? Aí você pode pegar o Wireshark e ir lá olhar, ver como é que está sendo feita a requisição, se tem algum erro de configuração, se se por acaso o lado do servidor é que está respondendo que tem alguma coisa errada, né? Por exemplo, ali quando eu tentei ler um endereço que não existia, né? Então, como é que, se eu não tenho acesso ao Wireshark, eu fico só esperando aparecer na tela do supervisório o retorno, não vai aparecer. Né? Ele não diz que erro que aconteceu, ele só diz que não conseguiu ler, ficou cinza lá, ficou um negócio vazio, né? Então, às vezes o pessoal erra no endereçamento, às vezes erra no IP, às vezes erra na configuração da função, então, mas tudo isso vai aparecer lá no Wireshark, tudo isso vai aparecer, algumas coisas vão aparecer na pilha do TCP/IP, então, tudo que a gente viu até agora, né, é uma escalada para vocês conseguirem configurar agora esses protocolos, tá, gente? E agora, então, vocês ficam liberados para desenvolver o trabalho, tá, gente? Então, esse tempinho aí que eu tô dando, aproveitem. E eu vou estar por aqui, assim, qualquer coisa chama, né? Pode chamar no WhatsApp. Qualquer coisa eu posso dar algum auxílio. Tranquilo, então. Agora a gente tem tempo para fazer um dos 5 trabalhos. Tem 5 trabalhos para semana. Mas depois tem férias. Relaxa. Tem férias. Então tá. Valeu, gente. Valeu, professor. Até mais, então. Mas o ataque ali foi... No dia foi susto.